Olá, quinto ano, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes, e vamos para a nossa aula número 4 sobre o primeiro reinado, nossa aula de história, que a gente vai falar desse primeiro reinado de Dom Pedro I, né? Como foi, qual a importância, quais as mudanças sociais, políticas que vão acontecer no Brasil, tá? E aí a gente vai fazer um aparato aí de como, um apanhado de como o Dom Pedro chegou ao poder. A gente vai falar do Dom Pedro I quanto pessoa, qual a importância da figura do Dom Pedro I para a nossa história. Tá? Então, o primeiro reinado, que é chamado o período em que o Dom Pedro I ficou no poder. A gente sabe que o Dom João VI, o pai do Dom Pedro I, ele retornou para Portugal, né, para amenizar o conflito político que estava tendo lá. E aí o Dom João voltou e deixou o filho Pedro I como o príncipe regente aqui do Brasil. Com a independência, em 1822, o Brasil tornou-se uma monarquia. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro I. O período que ele ficou no poder recebeu o nome de Primeiro Reinado. Então a gente tem aí o Dom Pedro chegando ao poder, mas o Dom Pedro chegou ao poder com muita resistência, com muitos conflitos aqui no Brasil. Tanto no Brasil como em Portugal, pediam para que o Dom Pedro retornasse para lá, com a justificativa de continuar seus estudos. Então, o monarca precisava continuar os estudos dele para poder ser um líder completo, um líder competente. Né? Essa era a justificativa de Portugal para pedir a volta do retorno de Dom Pedro I para lá. Só que ele vai recusar e ele vai declarar a independência. E a partir desta independência, o Dom Pedro se torna o nosso imperador, o nosso monarca, né? Dom Pedro I, primeiro monarca do Brasil. Então a gente vai ter um líder, um líder questionável, ou seja, com algumas atitudes aí que a gente vai discordar deles, da história do Dom Pedro I, tá? E aí a gente vai ver como foi esse reinado. Então, os primeiros anos, Dom Pedro I teve que lidar com a insatisfação de algumas províncias que eram comandadas por tropas portuguesas e não aceitava a independência, além das oposições políticas. E aí nós falamos em algumas aulas que essa insatisfação era principalmente das províncias do norte, né? Norte, Nordeste, o Pará não aceitou a independência. Em um ano, quase um ano depois, só em agosto, em 15 de agosto, que vão aceitar a adesão, né? A aderir à independência por um laço, por um elo que o Pará tinha diretamente com Portugal. Era muito mais fácil comercializar com Portugal do que comercializar com o restante do Brasil. Então, interesses econômicos, interesse da elite daqui do estado do Pará, do norte, em continuar como colônia de Portugal era muito grande, entendeu? Isso esbarrava muito nos interesses deles. Tá? E aí o Dom Pedro I chegou ao poder, colocado pelo pai dele, e aí ele vai sofrer aí algumas hesitações do povo, ele vai sofrer é, tentativas de tirarem ele do poder, e aí ele permanece com esses primeiros anos com muita dificuldade e oposições políticas. Tá? Então a gente tem aí os primeiros anos do Dom Pedro no poder, conturbados, uns anos muito difíceis na política brasileira. Tá? E aí vem, em 1823, foi convocada uma assembleia para elaborar a primeira Constituição brasileira. Mas essa assembleia era composta apenas por ricos proprietários de terras e grandes comerciantes.
lembrando que cada um com o seu interesse em particular, né? E essas leis que vão regir o país têm que favorecer ao monarca. Afinal de contas, nós somos uma monarquia, mas essa Constituição aí tirava alguns poderes do monarca e colocava nas elites brasileiras. E isso vai causar insatisfação do monarca, ou seja, insatisfação do Dom Pedro I, né? Que eles vão querer tirar o poder do Dom Pedro I, tá? E aí, durante a formulação dessa Constituição, que é o conjunto de leis, durante a formulação desta Constituição, políticos tentaram limitar os poderes do imperador. Ele não concordou, desfez a Assembleia e escolheu pessoas de confiança para elaborar uma nova Constituição. E aí, essa nova Constituição só ficou pronta em 1824, mas do jeito que o Dom Pedro I queria. Afinal de contas, ele que tinha que estar acima de todos, porque ele que era o monarca, tá? E a Constituição que eles aprovaram em 1924, a monarquia hereditária como sistema de governo, ou seja, de pai para filho. O filho do Dom Pedro seria o próximo monarca. Então, a forma de governo é a monarquia, onde o rei, onde o imperador está no poder. Outro ponto, que nas eleições só poderiam votar homens livres e com renda determinada, excluindo mulheres e escravos. Ou seja, homens que tinham poder, a elite só poderiam votar. E essa elite vai favorecer, em alguns momentos, o governo, o monarca. Mas essa própria elite vai fazer campanhas e revoltas para tirarem ele do poder. Tá? E aí cabe ao interesse e ao momento do povo. Aí. Tem o voto aberto, e o voto aberto é um risco muito grande, porque já pensou, olha, eu vou votar no fulano de tal, e aí alguém não gostou do meu voto, o rei não gosta, o imperador não vai gostar do meu voto, e ele vai saber em quem eu votei. Tá? E isso vai ser ruim, porque se eu não votei no que ele queria, ele pode me excluir das coisas. Então, esse voto aberto aí era um risco para a política brasileira. Hoje o voto é secreto, hoje ninguém sabe em quem vota, a não ser que a pessoa fale. E mesmo assim, falando, ninguém viu, né, em quem ele votou. Depois tem aí os quatro poderes. Ele vai dividir o governo em quatro poderes. O executivo, que é o imperador e os ministros, né? Todos sob o comando do imperador. Quem manda mais em tudo é o monarca. Legislativo, que são os deputados e senadores. Judiciário, que são juízes. E o juiz maior é o imperador. E o poder moderador, que era exercido pelo imperador. Então, esse poder dele tinha, vamos dizer assim, o poder de influenciar em tudo nesse governo. E aí vem a Confederação do Equador, que foi uma revolta iniciada em Pernambuco, que espalhou pelas províncias do Norte e Nordeste. E aí, como a gente já falou, né? Equador, porque é próximo da linha do Equador. O Norte e o Nordeste fica em cima aqui do Brasil, próximo da linha do Equador, aquela linha que divide o mundo em hemisfério sul e hemisfério norte. Tá? Então, o objetivo dessa revolta era elaborar uma nova Constituição, acabar com o tráfico de escravos e diminuir a autoridade do governo central nas províncias. O líder foi Frei Caneca. Em 1824, as forças do governo de repressão dominaram os revoltosos, condenando Frei Caneca, que foi fuzilado. Então foi assim, várias revoltas que surgiram, né, vários conflitos, insatisfeitos com tudo que o Dom Pedro fazia, né? Então, insatisfeito com uma forma de governo que ele levava, insatisfeito com algumas medidas do governo, que achava que priorizava mais os ricos, alguns ricos insatisfeitos porque não tinham o poder que queriam. Então, pressionaram tanto
o Dom Pedro I, que ele abdicou, ele deixou o governo. Então, vem a abdicação. E essa abdicação é com essa insatisfação ao seu governo cada vez maior, Dom Pedro abdica do trono em 7 de abril de 1831. Ou seja, Dom Pedro resolve voltar para Portugal e colocar seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, no poder. O governo, como não pode ficar nas mãos do filho até ele completar a maioridade, porque ele só tinha 5 anos, vai ficar nas mãos dos regentes, que é o assunto da nossa próxima aula. Então, o que vimos? A insatisfação popular, políticos fazendo pressão, Portugal fazendo pressão, até que o Dom Pedro segue o mesmo rumo do pai, Dom João, e volta para Portugal. Mas antes ele coloca o filho Pedro de Alcântara no poder. Com 5 anos ele não pode assumir. Então quem vai assumir são os regentes, tá? Pessoas escolhidas pelos políticos poderosos, por gente próxima ao Dom Pedro, tá? Para assumir o poder até o filho Pedro de Alcântara, que vai se tornar o Dom Pedro II, tá bom? Então, essa foi a nossa aula sobre o primeiro reinado, né, os acontecimentos, as dificuldades do Dom Pedro I, até a chegada dos regentes no poder, tá bom? Que é o período regencial, que é o nosso assunto da próxima aula. Até a próxima. Tchau, galera. Bom estudo a todos.